Boa noite. Boa noite. Tribunal aumenta a pena de Lula de 9 para 12 anos de cadeia. O resultado, 3-0, impede novo recurso contra a condenação. Agora Lula só pode apelar para esclarecer dúvidas sobre o julgamento. Mas a culpa já está definida e ele pode ir para a prisão em alguns meses. Desembargadores confirmaram as acusações da sentença do juiz Sérgio Moro. Corrupção e lavagem de dinheiro da empreiteira OAS no triplex do Guarujá. Lula acompanhou a sessão no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Ele discursou, disse que não cometeu nenhum crime e que esperava a absolvição. O esquema de segurança em Porto Alegre envolveu mais de 2.000 homens. Manifestantes pró e contra Lula ficaram isolados. Não houve qualquer incidente. Em São Paulo, apoiadores de Lula protestam neste momento no centro da cidade. E na Avenida Paulista, adversários do ex-presidente comemoram a decisão da Justiça. O Jornal da Gazeta está no ar. Dia histórico para a política brasileira. O ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso que envolve o triplex no Guarujá. Nossas equipes acompanharam a movimentação em Porto Alegre desde cedo e a partir de agora o Jornal da Gazeta traz os detalhes dessa cobertura. A repórter Carla Rodeiro fala ao vivo de Porto Alegre. Olá, Carla. Boa noite. Olá, boa noite. Eu falo ainda aqui do Tribunal Regional Federal, aqui em Porto Alegre, onde o movimento agora é bem mais tranquilo, né? Vários jornalistas já foram embora, outros permanecem aqui para finalizar o trabalho. Mas também as forças de segurança também começam a deixar parte do perímetro que foi isolado. Embora as ruas só devem ser totalmente liberadas por aqui a partir do fim da noite. Nós acompanhamos há pouco, há cerca de meia hora, a saída dos advogados de Lula, que passaram por aqui com uma aparência bastante abatida. É que com a decisão, como a decisão foi unânime, eles vão dispor de menos recursos do que disporiam se o placar fosse de 2-1, por exemplo. O que deve ser impetrado dentro de 2 dias a partir da publicação da decisão de hoje, pode pedir explicações, mas não pode reverter a condenação. O mandado de prisão do ex-presidente Lula pode ser expedido depois do julgamento dos recursos. Bem, a sessão de julgamento de hoje começou às 8h30 da manhã, sem atraso. Os 3 desembargadores chegaram aqui ao Tribunal Regional Federal escoltados. A sessão foi feita pelo presidente da 8ª turma, desembargador Leandro Paulsen. Logo no início, ele rebateu as críticas de que o caso Lula ganhou celeridade na corte. Eu registro que o Tribunal da 4ª Região, presidido pelo desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, tem evitado esforços, sim, para cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça. Para este ano de 2018, constitui a meta 4 do Conselho Nacional de Justiça priorizar o julgamento dos processos relativos à corrupção e à improbidade administrativa. Depois, João Pedro Gebran Neto fez a leitura do relatório, uma espécie de resumo do processo. Ele disse que será feito um julgamento de fatos. Nós não estamos julgando nem a vida pregressa das pessoas, nós não estamos fazendo julgamentos que não sejam daqueles fatos que estão dentro da denúncia e dentro do processo. O relator também leu trechos da ação que cita que o Ministério Público Federal recorreu da decisão do juiz Sérgio Moro, pedindo a condenação de alguns réus que haviam sido absolvidos e também o aumento da pena do ex-presidente Lula. Neste processo, o petista havia sido condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Na ação, foram absolvidos por Moro o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e ex-dirigentes da empreiteira OAS.
A leitura do relatório durou cerca de meia hora. Neste momento do julgamento, o desembargador não emite o voto, apenas lê o que está escrito na denúncia e o que alega a defesa. Ao fazer o resumo da acusação, o relator disse que o Ministério Público Federal apontou que Lula participou conscientemente do esquema criminoso revelado pela Lava Jato. Na sustentação das acusações contra Lula, o procurador Maurício Gueron criticou a tese de que o ex-presidente enfrentou um julgamento político. Segundo o procurador, há um movimento para desacreditar o poder judiciário. A tentativa de assemelhar, sob qualquer ótica, este julgamento a um julgamento político ofende não só a mim e a vossas excelências, mas especialmente aqueles tantos que efetivamente foram vítimas de um processo político, de um jogo de cartas marcadas, conduzidos por títeres de governos de plantão preocupados apenas em reprimir o pensar diferente. Não é só ignorância de história, é desrespeito mesmo. Ele criticou o que chamou de tropa de choque de apoiadores de Lula. Segundo o procurador, este grupo estaria tentando contaminar o processo judicial com falta de maturidade democrática. São as tropas de choque que se formam no parlamento como instrumento de supressão do diálogo e imposição da força como fonte de decisão. Uma tropa de choque, com atuação nos mais diversos espectros, foi criada para garantir a perpetuação de um projeto político pessoal, que não admite outra solução nesse processo que não seja absolvição. E essas frases foram sendo repetidas como um mantra a ponto de se transformar em conceitos dogmáticos para aqueles que veem no ex-presidente Lula o redentor de um país que estava dando certo, segundo os mais diversos interesses. O processo judicial não é um processo parlamentar. A técnica que caracteriza a decisão judicial é incompatível com a pressão popular. Maurício Gueron disse que qualquer que fosse o resultado do julgamento, a justiça teria sido feita. O procurador rejeitou todas as alegações dos advogados de defesa dos réus e ressaltou que havia provas contundentes sobre a propriedade do triplex no Guarujá. Durante a sustentação, ele citou o relacionamento entre Lula e o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, já condenado a 10 anos e 8 meses na Lava Jato e réu no mesmo processo. O procurador também cita o episódio em que o empreiteiro mostra o apartamento à família de Lula. Não há dúvida probatória. Inúmeras notas fiscais, depoimentos dos funcionários envolvidos com as reformas e mensagens trocadas nos celulares apreendidos dos executivos da OAS demonstram que o imóvel estava sendo preparado pela OAS para entrega à família do ex-presidente Lula. O procurador também falou da relação do ex-presidente com os ex-diretores da Petrobras. Ele disse que o petista atuou junto às diretorias da estatal, por meio das quais eram realizados os desvios. Então o que nós temos até aqui? Um presidente da República que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Lamentavelmente, Lula se corrompeu. O assistente de acusação, o advogado René Ariel Dotti, disse que o caso tem provas diretas e indiretas. Não há dúvida, o processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. E assim ocorreu com outras empresas do nosso país também. A defesa de Lula rebateu a alegação do Ministério Público Federal e disse que o triplex não é do presidente. A defesa de Lula teve 15 minutos para fazer a sustentação oral. Cristiano Zanin queria aumentar este tempo, mas teve o pedido negado. O advogado de Lula pediu a nulidade do processo. A defesa não teve a oportunidade de produzir as provas que havia requerido no curso da ação. Não foi feita a prova da culpa, mas sim a prova da inocência, que pede-se que seja reconhecida por uma questão de justiça. A defesa argumentou ainda que o triplex atribuído ao petista é de propriedade da OAS. Para o Ministério Público, o imóvel foi dado ao petista em forma de propina. Em troca, Lula ajudaria a empreiteira a obter contratos na Petrobras. O triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu à OAS Empreendimentos. Ficou claro pela prova dos autos que o ex-presidente jamais recebeu
a Chaves, jamais passou um dia e jamais passou uma noite. Não há nada que se possa demonstrar que ele recebeu esta propriedade. O advogado criticou o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. O juiz não pode criar uma nova acusação só para condenar o réu, porque foi assim pré-estabelecido. Mas isto ocorreu. Já a defesa de Paulo Okamoto pediu a manutenção da sentença. O presidente do Instituto Lula foi absolvido da acusação sobre armazenamento do acervo presidencial do petista, mas recorreu para alterar fundamentos da decisão de Moro. O Ministério Público pediu a condenação de Okamoto. O advogado criticou. O recurso feito pelos procuradores da Força Tarefa de Curitiba para tentar reformar a absolvição de Paulo Okamoto e, neste caso, nesta imputação também do presidente Lula, é a prova absoluta da falta de senso, da falta de tempero, seja da denúncia, seja da atuação do Ministério Público nesse caso. O relator votou pelo aumento da pena de Lula de 9 anos e meio para 12 anos e um mês e disse que há provas de que o triplex era do petista. A leitura do voto do relator do processo, o desembargador João Pedro Gebran, durou 3 horas e meia. Ele começou rebatendo as questões levantadas pela defesa de Lula, que argumenta que o processo, em primeira instância, teve diversas irregularidades e que o juiz Sérgio Moro não deveria ter julgado o caso. Para Gebran, Moro não é suspeito. A defesa pede a declaração de suspeição, tendo em vista o histórico de decisões proferidas pelo magistrado no curso da investigação. Isso não torna o magistrado suspeito, pelo contrário. Ele fez o dever de fundamentar de acordo com a sua compreensão dos fatos e de acordo com a sua capacidade. Isso não o torna suspeito. Também contrariando a tese da defesa, o relator afirmou que o apartamento triplex em Guarujá seria repassado a Lula pela empreiteira OAS como uma vantagem indevida, moeda de troca por contratos firmados com a Petrobras. O conjunto probatório permite um juízo seguro, afirmativo sobre a existência de provas acima de dúvida razoável de que o apartamento triplex, desde o início, inclusive antes mesmo da assunção das obras pela empreiteira OAS, foi reservado ao apartamento Luiz Inácio Lula da Silva e assim permaneceu após a OAS assumir o empreendimento. Ainda também há prova acima de dúvida razoável que as reformas, compra da cozinha e utensílios foram feitas em favor do ex-presidente em customização feita a pedido e consoante projeto aprovado por este e por sua esposa. Sobre a corrupção na estatal, o desembargador afirmou que o ex-presidente não só sabia de tudo o que acontecia, como foi um dos principais articuladores do esquema. Há prova acima de razoável de que o ex-presidente foi um dos articuladores, se não o principal, do amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que, no mínimo, tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras, destacadamente a destinação de boa parte da propina para o Partido dos Trabalhadores para financiamento de campanhas políticas. Episódios como a nomeação de Paulo Roberto Costa, Nestor Severo e Jorge Zelada, entre outros, não deixam margem às dúvidas de sua intensa ação dolosa no esquema de propinas. O desembargador manteve a condenação do ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas aumentou a pena que tinha sido estabelecida pelo juiz Sérgio Moro. Passou de 9 anos e 6 meses para 12 anos e 1 mês de prisão em regime fechado. Ele também determinou o pagamento de multa de cerca de R$1 milhão. E a culpabilidade é o vetor maior da dosimetria da pena e eu considero, no caso, a culpabilidade extremamente elevada. Trata-se de ex-presidente da República que recebeu valores em decorrência de função que exercia e do esquema de corrupção que se instaurou durante o exercício do mandato, com a qual se tornara tolerante e beneficiário. Gebran manteve a absolvição de Lula no caso do pagamento do depósito do acervo presidencial. Depois do voto do relator, os outros 2 desembargadores mantiveram a condenação de Lula e, com isso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena do petista de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês de prisão. O placar ficou em 3-0.
O revisor Leandro Paulsen foi o segundo a proferir o voto. Segundo o desembargador, Lula se beneficiou da corrupção na Petrobras. Tenho assim por comprovados não apenas a solicitação e o recebimento das vantagens indevidas consistentes em propina decorrente das obras da RNEST em favor do Partido dos Trabalhadores e de outros partidos, como o recebimento pessoal e direto de vantagem indevida pelo ex-presidente da República. Sobre o triplex, Paulsen disse que houve vantagem indevida da OAS a Lula. É de se perguntar, não é, se alguém que não seja titular de direito sobre um imóvel determina que lá se mude o local da escada, que se altere a posição de a piscina, que se instale elevador. Há de se perguntar se alguém, em apartamento de outrem, aprova um projeto de uma cozinha de R$150 e manda instalar. E não pergunta o preço. O juiz destacou ainda o peso do cargo de presidente da República. Por estar ao lado da chefia dos demais poderes, ao lado, dentre os maiores cargos da República, é estarrecedora. Isso porque se espera de quem assume tal cargo uma conduta correta. Um exemplo, uma postura de servir ao país e não de servir-se deste. Depois foi a vez do desembargador Vitor Laus. Ele seguiu os demais colegas e votou pela condenação de Lula. Defendeu a Lava Jato e elogiou o juiz Sérgio Moro. Se há alguma coisa que seja absolutamente incontroverso no âmbito da Operação Lava Jato, é a qualificação dos profissionais que sobre ela estão se debruçando. Ou seja, eu que já tenho, de certa forma, algum tempo de trato da matéria criminal, poucas vezes vi uma reunião tão, digamos assim, singular de tanto talento. Agora, com a manutenção da condenação por unanimidade, os advogados devem apresentar os chamados embargos de declaração, que visam esclarecer pontos da sentença. O recurso não tem poder de reverter a condenação. A tramitação deve ser breve na corte, mas ainda não tem data para isso acontecer. Lula não será preso neste momento. Isso só deve acontecer após análise do recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com o voto dos 3 desembargadores, Lula teve a pena aumentada em 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O revisor do processo, o desembargador Leandro Paulsen, foi claro ao dizer que assim que esses embargos de declaração, que eventualmente sejam apresentados pelos advogados, forem julgados, Lula pode ser preso imediatamente. Nas palavras dele, abre aspas, a detenção é possível depois que um réu tenha sentença condenatória confirmada por um tribunal de segunda instância, fecha aspas. Isso elimina as especulações de que Lula poderia recorrer em instâncias superiores em Brasília em liberdade e até sair em campanha enquanto não houvesse julgamento pelo TSE. O ex-presidente Lula chegou às 10 da manhã a São Bernardo do Campo para acompanhar num telão o julgamento na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. No discurso, Lula voltou a defender que não cometeu nenhum crime e que esperava ser absolvido. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, amanheceu com centenas de pessoas vestidas de vermelho em apoio ao ex-presidente. Lula chegou por volta das 10 horas da manhã, de carro, escoltado por seguranças, e entrou direto na garagem, pelo portão dos fundos do prédio. Parte do segundo andar do local foi isolada para acomodar Lula e políticos convidados. No terceiro piso, um telão transmitiu o julgamento em tempo real. Integrantes de diferentes sindicatos compuseram a plateia. Logo no início do discurso, Lula criticou duramente as reformas trabalhista e previdenciária. Sobre o julgamento, ele ainda considerava um resultado de 3-0 em favor da absolvição. Eu estou extremamente tranquilo e estou com a consciência do que está acontecendo no Brasil. E tenho certeza absoluta que não cometi nenhum crime e tenho a certeza que por conta disso a única decisão que eu espero que possa acontecer hoje é eles, pelo fato de não ter crime cometido, eles por 3-0 dizerem que o juiz Moro errou ao dar a sentença. As pessoas que me julgaram estão com a consciência menos tranquila do que a minha.
Tenho certeza absoluta disso. Lula falou durante cerca de 15 minutos, ao lado dos governadores Tião Viana, do Acre, José Wellington Barroso, do Piauí, e Fernando Pimentel, de Minas Gerais, e do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Celso Amorim. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer no país, porque a única coisa que eu tenho certeza é que só o dia que eu morrer eu vou parar de lutar em defesa do povo brasileiro. Ao fim do discurso, os presentes gritaram palavras de apoio à candidatura dele à presidência, agora em 2018. E agora o comentário de Josias de Souza. Ao enfiar dentro da biografia épica de Lula uma condenação de segunda instância, os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região corrigiram uma imperfeição do mensalão. O primeiro escândalo da era petista desceu aos livros de história como uma máfia sem encapo. A consolidação da primeira condenação de Lula deu ao Petrolão, finalmente, a cara de um chefe. Em quase 4 anos de Lava Jato, o Brasil já havia experimentado sensações inéditas. Pela primeira vez, desde as caravelas, o braço punitivo do Estado investigou e prendeu pessoas que, historicamente, se comportavam como se estivessem acima das leis. Ao aproximar Lula da cadeia, o TRF4 leva a maior investigação anticorrupção da história a um patamar novo. Numa democracia séria, a taxa de risco dos corruptos precisa ser alta. No Brasil, os larápios trabalhavam com 2 hipóteses: não ser apanhado ou ser apanhado e não acontecer nada. A partir da execução da pena imposta a Lula, políticos desonestos passarão a temer uma terceira hipótese: a de ser apanhado e de responder pelos crimes. Boa noite. Daqui a pouco, na entrevista do dia com Maria Lídia, Marco Aurélio Nogueira, cientista político e professor titular de teoria política da Unesp, fala sobre a repercussão do julgamento do ex-presidente Lula. Em São Paulo, manifestantes se reúnem neste momento na Praça da República, em ato em apoio ao ex-presidente Lula. A repórter Sabrina Pires acompanha. Boa noite, Sabrina. Agora dando sequência ao nosso grande ato. Daqui a pouquinho está subindo o presidente Lula e vai falar aqui uma grande liderança dos trabalhadores, da luta pela reforma agrária nesse país. Companheiro que muito nos orgulha, companheiro Gilmar Maro. Aqui na região central, que tem o policiamento reforçado, centenas de manifestantes pró-Lula, e eles já fecharam, inclusive, a Avenida Ipiranga e prometem ir para a Avenida Paulista, caminhando logo depois do discurso de Lula. Todos que discursam aqui falam que as eleições sem Lula são fraudes. É uma vitória em nota, o PT disse que os votos dos 3 desembargadores foram combinados e que eles não vão respeitar essa decisão. Não está no Tribunal de Justiça. A nossa esperança não está no Congresso Nacional de lacaios a serviço do capital financeiro. A nossa esperança não está em instituições corrompidas. A nossa esperança está em nós mesmos. E é por essa razão. Obrigada, Sabrina. Direto de Porto Alegre, a nossa equipe acompanhou a tensão nos arredores do tribunal durante o julgamento. No prédio do tribunal, enquanto os 3 desembargadores decidiam o destino de Lula, do lado de fora, apoiadores do ex-presidente acampados na margem do rio Guaíba eram mantidos à distância. Desde a tarde de ontem, uma área de 500 mil metros quadrados no entorno do tribunal foi isolada. As ruas, bloqueadas por cercas, eram vigiadas por homens armados para evitar a aproximação de manifestantes. Hoje, o aparato das forças de segurança impressionou ainda mais pelo tamanho. Tropa de choque, cavalaria, agentes com cães. Ao todo, 2.200 homens, a maior parte deslocada de cidades do interior do Rio Grande do Sul. Efetivo semelhante ao que foi empregado em Porto Alegre durante a Copa do Mundo. Um cenário bastante difícil e complexo, conforme as redes sociais estavam anunciando. No obstante, nós estávamos filtrando a inteligência e verificando, sabíamos em tese que não iria acontecer, como alguns estavam, inclusive, em redes sociais desejando.
Nós estamos agora a cerca de 500 metros do Tribunal Regional Federal. E de lá é possível ouvir um pouco do som do carro sobre o qual apoiadores de Lula se revezam nos discursos. Esse lugar, para eles, é o ponto mais perto da corte que é possível chegar. O grupo favorável ao ex-presidente inclui sindicalistas, camponeses ligados ao MST e militantes de movimentos sociais. Distante 6 quilômetros do outro lado da cidade, estão manifestantes contrários, ligados ao MBL e ao Vem Pra Rua. Até o meio da tarde, a polícia não tinha registrado nenhum incidente de violência envolvendo manifestantes. A decisão de hoje confirma o histórico da segunda instância em Porto Alegre de manter as condenações do juiz Sérgio Moro. Somente 23% das apelações foram favoráveis aos réus. Até agora, a 8ª turma do TRF da 4ª Região chegou a aumentar a pena ou converter absolvição em condenação em 40% dos casos. Vamos ver agora a reportagem sobre as manifestações em São Paulo em apoio ao ex-presidente Lula. Clima de muita festa e comemoração aqui na Avenida Paulista entre os manifestantes que são contra o PT e o ex-presidente Lula. Assim que souberam que os 3 desembargadores votaram pela condenação do ex-presidente Lula, houve muita euforia, bandeiras agitadas e fogos de artifício. Os manifestantes inflaram um grande boneco do ex-presidente Lula vestido de presidiário e a todo momento gritam palavras de ordem. Eles também estenderam uma grande bandeira em que está escrito Lula na cadeia. O grupo começou o ato no meio da manhã no vão livre do MASP. Durante todo o dia eles ficaram por aqui com bandeiras, cartazes e roupas verde e amarelas. Agora, no fim da tarde, o sentido da Consolação da avenida no quarteirão do MASP foi fechado e o trânsito está sendo desviado pela Rua Itapeva. O lado do sentido Paraíso está livre. Não há um telão e o julgamento não foi transmitido em tempo real. As atualizações eram feitas pelo microfone. Como eu disse, houve muita comemoração por aqui. Esse grupo pretende ficar na Avenida Paulista. Voltamos ao estúdio. Nós cometemos um erro. Todo mundo percebeu que essa manifestação que a repórter Fernanda Azevedo mostrou não era de apoiadores do ex-presidente Lula. Muito pelo contrário, camisetas de Bolsonaro e outras palavras de ordem contra o ex-presidente Lula. E nós voltamos a acionar a nossa equipe em Porto Alegre. A repórter Carla Rodeiro continua acompanhando a movimentação na capital gaúcha. Olá, Carla. Olha, antes mesmo do julgamento terminar, parte dos manifestantes que vieram a Porto Alegre para apoiar o ex-presidente Lula já começava a desmontar o acampamento localizado aqui perto do tribunal para pegar a estrada e voltar para as cidades de origem. Neste momento, as forças de segurança também estão bem menos ostensivas nas ruas. Bem, e ainda aqui em Porto Alegre, manifestantes contrários ao presidente Lula foram espantados pela chuva que começou no fim da tarde. Que moinhos de vento na capital gaúcha, poucas pessoas se reuniram para festejar a decisão que manteve a condenação do ex-presidente Lula. No começo do dia, um boneco inflável do petista vestido de presidiário foi flagrado em um barco no Guaíba. Pouco depois, a polícia ordenou a retirada dele. A menos de 1 quilômetro daqui, no terreno do Anfiteatro Pôr do Sol, em 2003, os militantes de esquerda viram Lula, então presidente eleito pela primeira vez, discursar no Fórum Social Mundial, um encontro da esquerda contra o neoliberalismo. Exatos 15 anos depois, os apoiadores de Lula acompanharam o líder do PT ter a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Protestos também aconteceram em outras cidades do país. Foram registrados atos em 23 estados e no Distrito Federal. Em João Pessoa, na Paraíba, houve confronto entre manifestantes a favor de Lula e a Polícia Militar. Quando o ato chegou em frente à sede da Justiça Federal, um grupo tentou forçar a entrada pelo portão. Manifestantes atiraram pedras e a polícia usou balas de borracha e bombas de efeito moral. Pelo menos um policial e 3 manifestantes ficaram feridos, entre eles o deputado estadual Frei Anastácio do PT. Ainda nesta edição você vai ter outras informações sobre o julgamento do ex-presidente Lula.
Nesta semana em que se comemora o aniversário da cidade, estamos exibindo a série São Paulo, Pedaço do Mundo, inspirada por reportagens semelhantes que o jornal A Gazeta publicou em 1927. Ontem nós mostramos como imigrantes de Camarões e de Senegal fizeram da cidade um novo lar. Hoje você vai conhecer um pouco da influência dos países europeus na zona leste de São Paulo. É na paróquia São José de Vila Zelina, construída em 1936 por imigrantes lituanos, que a dona Lúcia encontra as origens. Teve a imigração lituana nos anos 1926 e 27 e, como muitos outros povos, vieram para o Brasil para trabalhar em fazendas de café. Ao lado das netas Gabriela e Amanda, a professora de português e tradutora conta como é ser parte da primeira geração de lituanos no Brasil. Eu aprendi a falar primeiro lituano do que o português, porque os meus avós, meus pais falavam lituano em casa. Praticamente vinha falar português na rua, quando já brincando na rua ou já indo para a escola. Nossa segunda parada é um pedaço da Europa que fica na zona leste da capital. Foram 14 países, entre eles a Rússia, a República Tcheca e a Lituânia, que ajudaram a desenvolver o bairro Vila Zelina. São Paulo tem muitos detalhes escondidos em várias ruas e bairros que a gente passa todos os dias e nem percebe. Essa praça, por exemplo, é uma praça comum como qualquer outra, mas o nome já dá indícios de um espaço simbólico de toda uma comunidade lituana. Esses senhores de vários cantos do Brasil disputam partidas de dominó sempre por aqui. Tem carioca, baiano, paraibano e paulista. E mesmo como frequentadores assíduos, nenhum conhece a cultura desse lugar. Cheguei no lituano, mas praça lituana. Agora que eu sei ou não tudo certinho eu não sei. As referências aos países fundadores do bairro são discretas, mas marcantes. Uma réplica de um monumento lituano aqui, uma igreja batista russa ali, bem diferente de como a Vila Zelina era há 90 anos. As terras aqui eram de uma família portuguesa, de origem portuguesa, Monteiro Soares. Eles contrataram o Carlos Corquisco, que foi empreendedor da região. Ele loteou os terrenos e ele atraía os imigrantes do leste europeu que passavam pela hospedaria dos imigrantes, no bairro da Moca. Quase um século depois, é difícil manter os costumes, mas os atuais moradores tentam resgatar as tradições por meio do empreendedorismo. Uns falam que é da Lituânia, outros falam que é da Rússia. Só sei que o pão preto é famoso na região. Até hoje a gente encontra uma gastronomia típica das comunidades do leste europeu no bairro. Essa padaria produz o pão há 12 anos. A coloração mais escura vem do vinho, um dos ingredientes da receita. Para o Marcos, o lúpulo e o malte da República Tcheca fazem com que ele se aproxime do país dos avós. Há quase um ano, Marcos abriu na Vila Zelina um bar com rótulos do país. Os tchecos amam a cerveja. Os tchecos produzem cerveja desde a Idade Média. A cerveja é um orgulho nacional. E se já ficou confusa a quantidade de nacionalidades que tem nesse bairro, o Sérgio vai confundir ainda mais. Há 3 meses, ele toca uma pizzaria que é meio italiana, meio russa. A nossa pizza temática, vamos supor, russa, seria a icrá. A icrá o que é? É a berinjela refogada, coberta com uma leve camada de catupiry que fica uma delícia. O cardápio mostra mais uma mistura, dessa vez da língua. É uma brincadeira com o russo e o português. E é assim que São Paulo forma um quebra-cabeça de diferentes mundos e realidades. Amanhã, vamos mudar de continente e ir até a Ásia, conhecer as histórias dos imigrantes da Coreia do Sul. Até lá!
Hoje tivemos mais um dia abafado aqui em São Paulo. A máxima chegou aos 32 graus e a chuva começou já no início da tarde. E para quem está sentindo muito calor, como eu, segundo a meteorologia, o calor deve diminuir nesses próximos dias. Uma ótima notícia. Vamos ver a previsão para amanhã com Mariana Armentano. O predomínio continua sendo de tempo instável na maior parte do país. A quinta-feira só fica firme nessas áreas claras no mapa, o que inclui o centro-sul gaúcho e ali entre o Espírito Santo e parte do interior do Nordeste. Nas outras áreas do Brasil, há previsão de chuva, sendo que as pancadas tendem a ser mais frequentes nessas áreas escuras, inclusive entre o leste de Santa Catarina e o leste de São Paulo. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Na capital paranaense, mesmo com as chuvas, a máxima vai aos 29 graus. Em BH, chega a fazer até 31. Em Vitória, o tempo continua firme, com máxima na casa dos 34 graus. E em Cuiabá, calorão em torno dos 37 graus amanhã, com chuvas a partir da tarde. Para São Paulo, a previsão é de mais um dia abafado em todo o estado. A aproximação de uma frente fria reforça ainda mais as instabilidades associadas ao ar quente e úmido e podem ocorrer temporais em todas as regiões. O calor continua extremo, passando os 30 graus em praticamente todas as cidades. Chega a fazer até 34 em Ribeirão Preto e em Barretos e 35 graus em São José do Rio Preto. No litoral, a chuva tende a ser mais constante e a máxima fica na casa dos 29 graus em Santos e dos 30 em Caraguatatuba. Aqui na capital, atenção, porque essa chuva associada ao tempo abafado tem potencial para causar transtornos pela cidade, viu? Vamos às temperaturas? Olha só, nessa madrugada teremos mínimas de 21 e máxima à tarde de 29 graus. Aí na sexta, a temperatura máxima cai para os 26 graus por causa das chuvas. E no final de semana volta a esquentar. No sábado, a máxima prevista é de 29 graus por aqui. A Procuradora-Geral da República se manteve contra a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. A decisão é do vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, em ofício enviado hoje ao Supremo Tribunal Federal. A posse estava marcada para a última segunda-feira, depois da liberação do STJ, mas a cerimônia foi cancelada quando a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, atendeu a um recurso de um grupo de advogados contrários à indicação da deputada para o cargo. Os advogados afirmaram que a competência para julgar o caso era do STF. Na decisão de hoje, o vice-procurador ressaltou que, neste momento, não está em análise se é ou não constitucional o ato de nomeação da ministra, e sim de quem é a competência para julgar o caso. Filha do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB e condenado no processo do Mensalão, Cristiane Brasil foi anunciada pelo presidente Michel Temer no dia 3 de janeiro. Desde então, o governo tem enfrentado uma batalha judicial para empossá-la. Cristiane Brasil foi condenada em ações trabalhistas a pagar R$60 mil de indenização a 2 ex-funcionários. O julgamento do ex-presidente Lula teve espaço nas manchetes da imprensa internacional durante o dia. O New York Times afirmou em manchete que o futuro político de Lula e o panorama das eleições de 2018 seriam decididos no caso do triplex do Guarujá, que o jornal chamou de cidade decadente. O Washington Post, na edição online, mostrou a movimentação e a articulação dos grupos pró e contra o ex-presidente no dia do julgamento decisivo. O portal Bloomberg classificou a decisão do tribunal como uma das maiores da história política brasileira. Na Argentina, o Clarim mostrou que o embate no Tribunal de Porto Alegre é um retrato da divisão vista nas ruas do Brasil. A BBC afirmou que, apesar de Lula ainda poder recorrer, a decisão desta quarta enfraquece seu capital político, mesmo com uma carreira bem-sucedida. Em discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, o presidente Temer apresentou dados sobre a melhora da economia brasileira e prometeu estabilidade depois da eleição deste ano. Com o tema "O Brasil está de volta", a fala de Temer durou cerca de 15 minutos e se baseou no que o presidente chamou de 5 pilares de suas reformas: responsabilidade, diálogo, eficiência, racionalidade e abertura.
O presidente ressaltou a recuperação rápida da economia brasileira. Destacou a queda do risco país para abaixo dos 300 pontos, o superávit comercial e a contenção da inflação. Sem referências ao julgamento do ex-presidente Lula, Temer ressaltou indiretamente as diferenças entre seus governos e dos antecessores, afirmando que sem responsabilidade fiscal não há possibilidade de um desenvolvimento social estável. Temer falou rapidamente da reforma da Previdência, cuja votação no curto prazo ainda é incerta. Ele realçou a reforma trabalhista, dizendo que ela trouxe o Brasil ao século XXI. O presidente deve voltar a Brasília amanhã de manhã. O julgamento de hoje estremeceu o mercado financeiro. O dólar caiu 2,44%, a maior queda em 8 meses, e fechou cotado a R$ 3,15. Pouco antes das 5 da tarde, a Bolsa de Valores de São Paulo subia 3% e rompeu a marca histórica de 83 mil pontos. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Quem tem muito dinheiro para fazer empréstimos para o governo ou investir ficou muito contente com a condenação dura de Lula da Silva. Esses donos do dinheiro grosso são aquilo que se chama de mercado. A opinião desses donos e administradores de grandes aplicações financeiras acaba tendo influência forte na economia. Ao vender e comprar, mudam os preços de ações, do dólar e o nível das taxas de juros no atacado, que é mais importante. O que se viu hoje foi um reflexo da alegria na praça do mercado. Bolsa em alta, em especial no caso das ações das estatais, que tiveram altas eufóricas, como a Petrobras. O dólar teve a maior queda em meses. As taxas de juros caíram. Obviamente, a ideia por trás dessa alegria é que Lula, fora do páreo, facilita a eleição de um candidato que defenda um programa de reformas, como a da Previdência, e um programa de contenção da dívida do governo. Mais impressionante, essa calma com o futuro da eleição já vinha diante da condenação de Lula. Em boa parte, isso se deve à euforia no mercado financeiro mundial. Ainda sobra muito dinheiro barato pelo mundo, sem muitas opções de aplicação rentável. Sobra tanto que muito dinheiro vem para o Brasil, valorizando a bolsa e o real. Mas isso não explica tudo. Os donos do dinheiro grande parecem de fato acreditar na vitória de um candidato pelas reformas. Além disso, parecem acreditar que a história de Lula acaba hoje. Isto é, que o ex-presidente não vai tentar ser candidato, brigando por isso talvez até outubro. Com Lula ainda na parada, a eleição obviamente fica mais confusa. Fica mais difícil saber quais são as possibilidades dos demais candidatos. Portanto, fica mais difícil saber se um candidato reformista liberal vai ganhar a eleição. Mas o mercado não está dando trela para isso. Além disso, o pessoal do dinheiro parece acreditar que a recuperação econômica vai mesmo acelerar este ano. O mercado, enfim, está otimista, segundo os critérios dele. Goste-se ou não, o otimismo do mercado facilita a recuperação econômica no curto prazo, pelo menos. Boa noite. A seguir, na entrevista do dia com Maria Lídia, Marco Aurélio Nogueira, cientista político e professor da Unesp. Eles falam sobre a repercussão do julgamento do ex-presidente Lula. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto do julgamento de Lula no cenário político nacional. Quem faz a análise é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Professor, obrigada por estar conosco no dia de hoje, um dia de muita tensão, de muita expectativa, com o julgamento do ex-presidente Lula em segunda instância, que resultou numa condenação por unanimidade. Dá para avaliar já o quanto essa condenação de Lula é decisiva para a eleição desse ano? Olha, eu não sei se dá para concluir alguma coisa em termos do quanto ela será decisiva, mas que ela vai ter um impacto na eleição, sem sombra de dúvida. Porque mesmo que a candidatura de Lula seja mantida, que ele mantenha a candidatura, leve a candidatura até perto das eleições, mediante o uso de recursos, etc., o desgaste que ele sofre por conta da condenação não pode ser desprezado. É um desgaste grande de uma figura que ocupou o centro da vida brasileira durante muitos anos e, portanto, tem um desgaste por saturação, vamos dizer assim, e que terá que ser processado. Quer dizer, uma das questões mais interessantes que tem hoje para serem examinadas, é se haverá ou não um plano B para candidato do PT. Ou
seja, o Lula transferirá a sua candidatura, a candidatura dele, para um outro candidato? Haverá uma agregação diferente das candidaturas de esquerda, como a do PCdoB, o Ciro Gomes e assim por diante. Então, esse ainda é um ponto não definido com muita clareza, até porque o Lula tem se caracterizado ao longo desses últimos meses por uma obstinação muito grande na manutenção da candidatura. Então, nós vamos ter que ver... O que nós não sabemos, né? Se a partir de hoje essa obstinação continuará assim tão forte. É justamente isso que eu estou falando. Nós vamos ter que ver como é que ele vai processar. Agora, a gente pode falar em beneficiário da condenação de Lula. Bolsonaro seria um grande beneficiário do que aconteceu hoje com o candidato Lula? Eu acho que Bolsonaro não, porque Bolsonaro não me parece, claro que também isso é algo que precisará ser investigado, um candidato com densidade na vida brasileira. Eu acredito que ele deverá desidratar, como se costuma dizer hoje, no correr da campanha, porque ele não tem uma boa imagem política, ele não tem um currículo particularmente emblemático na área, ele não foi um grande parlamentar e não é muito bom de discussão. Ele é aquele político de pavio curto que explode com muita facilidade. E isso não é um elemento que deva favorecê-lo na disputa, né? Então, eu não acredito que o beneficiário possa vir a ser uma figura como o Bolsonaro. Agora, professor, nas várias lideranças petistas que eu entrevistei aqui, insistiam que existia uma guerra jurídica contra o Lula, de cunho político muito marcante. O que foi que, no seu entender, que o Tribunal de Porto Alegre exibiu, não só para o Brasil, mas para um acompanhamento internacional que houve também, exibiu desembargadores com independência e isenção jurídica, ou comprovou que existia, sim, um comprometimento político, ideológico na decisão que tomaram? Eu acho que a ideia de que os tribunais brasileiros estavam politicamente, ideologicamente comprometidos com a condenação de Lula é uma ideia que serviu para o PT e para o próprio Lula fazerem um pouco da sua agitação, né, como forma de blindar o ex-presidente ao longo desse processo. Ela não faz muito sentido. E nem deveria ter feito parte dessa estratégia, porque, no limite, essa estratégia de atribuir à justiça uma postura política ideológica acaba se tornando uma postura anti-institucional, contrária à justiça. E o efeito que ela tem é duplo. Por um lado, ela diminui a relevância da justiça na vida brasileira, o que é um problema para a democracia, porque a democracia precisa de uma justiça que seja ativa, altiva e ativa. E, por outro lado, acabou por desencadear nos tribunais uma reação meio corporativa. Quer dizer, os juízes, os desembargadores hoje, não quiseram correr nenhum risco de serem acusados. Aliás, todas as intervenções deles ao longo do julgamento de hoje repisaram esse ponto, que eles eram independentes, autônomos, que ali não era uma questão política, era uma questão criminal, justamente porque as acusações que foram feitas a eles acabaram por desencadear essa reação defensiva do próprio tribunal, dos próprios tribunais. Bom, mas então, nós tivemos, o senhor falou da democracia. Hoje, esse julgamento exibiu que a democracia no Brasil é sólida, com instituições funcionando e justiça independente, ou mostrou aquilo que é apregoado e repetido pelo PT, pelos petistas e aliados e apoiadores de Lula, que a elite brasileira é insaciável e intolerante com o líder popular no poder? Olha, Maria Lígia, eu acho que a gente tem que fazer um certo desconto e separar um pouco o que é agitação e o que é pensamento, né? Eu não acredito que o PT pense efetivamente isso. Agora, isso foi elaborado pelos marqueteiros do PT como uma estratégia de agitação, de propaganda e de defesa do Lula. Eu acho que hoje, se nós olharmos o efeito desse julgamento, dessa condenação,
Eu acho que o momento é muito mais de reflexão na vida do país do que de comemoração, né? Quer dizer, eu não me sinto confortável, não estou dizendo que alguém esteja, mas as ruas estão com muitas pessoas comemorando. Eu acho que o momento hoje é de reflexão. Quer dizer, de certa maneira, essa operação toda acabou por criar, por vias indiretas, uma oportunidade para o Brasil. Uma oportunidade de fortalecimento justamente das instituições democráticas. E uma oportunidade para escapar de um certo tipo de saturação que estava sobrecarregando a própria disputa política no Brasil há muito tempo. Quer dizer, não é correto, não é adequado que um país viva tendo um único personagem no centro do processo. Nós precisamos de pluralidade, nós precisamos escapar desse condicionamento que o nome do Lula acabou por criar na vida brasileira ao longo dos últimos anos. Agora, interessante, o senhor falou da única pessoa no centro. O PT nasceu, cresceu e se afirmou sob a tutela de Lula. Acontecendo o que aconteceu com Lula hoje, nessa condenação, que o remete a uma fragilização progressiva, o senhor nos descreveu isso tudo com muita clareza. O PT tem maturidade e força para continuar sozinho sem Lula? Eu espero que tenha. Quer dizer, os partidos políticos que são fortes costumam ser maiores do que os seus líderes, né? O Lula não é eterno. Mesmo que ele não tivesse sido condenado, um dia ele vai deixar de circular no mundo dos vivos, digamos assim, né? Ele vai morrer. Os partidos têm que sobreviver às suas lideranças e dar condições a que elas próprias sejam capazes de rever os erros cometidos. Quer dizer, é uma loucura admitir que Lula não cometeu erro. Esse próprio Lula final, dessa estratégia de confronto da justiça, é um grande erro, né? E o PT vai ter que cumprir a sua função partidária de estabelecer uma relação com a sua maior liderança que seja uma relação elevada e proativa, como se fala. E eu agradeço muito a clareza com que o senhor expõe as ideias e que ajuda também a enxergarmos a situação em que está envolvido o Brasil com mais clareza. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Nós voltamos a falar do centro de São Paulo, onde há uma manifestação em defesa do ex-presidente Lula e que já está no palanque ao lado de outras lideranças de esquerda. Vamos acompanhar. Eles querem impedir o voto. Não é só impedir o direito do Lula de ser candidato. É impedir o povo de votar. É impedir que milhões de brasileiros e brasileiras que já disseram que querem o Lula não manifestem seu voto nas urnas. Nós não podemos ser coniventes com isso. Nós temos que lutar contra essa situação e dizer que o povo brasileiro quer votar sim. É isso que é importante para a nossa democracia. 3 desembargadores não podem falar por milhões de pessoas. 3 desembargadores não podem decidir a vida desse país. Nós não temos medo. Não temos medo da sentença e das ameaças deles. Se eles levantaram o tom, nós vamos levantar. Se eles trucaram, nós vamos aceitar. E nós vamos para cima, porque nós sabemos que temos a força popular. Mais do que direito, nós temos o dever de lutar pelo povo brasileiro, por milhões de pessoas que precisam de nós, por milhões de pessoas que começam a passar fome e a ter os seus direitos questionados. Esse país não é O PT de São Paulo entrou hoje com uma ação por danos morais contra o prefeito João Dória, do PSDB, por uma declaração que o prefeito fez no dia 10 de janeiro em entrevista à jornalista Maria Lídia, aqui no Jornal da Gazeta. O partido pede indenização de R$20 mil porque, na entrevista, João Dória chamou o vereador petista Antônio Donato de desqualificado e disse que o PT é um partido que assalta o dinheiro público. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. A cantora Lia Sofia leva sua música dançante com influência dos ritmos do norte para o palco do Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.